Amigos, boa noite. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos um pequeno problema técnico que já foi solucionado. Bem-vindos a mais essa palestra oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Para os amigos que já estão acostumados com as nossas transmissões, nós vamos utilizar essa primeira parte da palestra, cerca de 20 minutos mais ou menos, para fazer uma curta exposição sobre o tema e depois responderemos as perguntas que os amigos podem já ir fazendo no comentário, no site, na parte de comentários do Face, e depois nós tentaremos responder de acordo com as nossas possibilidades. Amigos, o tema de hoje é da multiplicidade à unidade. E para iniciar esse tema, nós gostaríamos de utilizar uma frase do livro Evangelho de Aquários de Levi Dowling, que diz mais ou menos assim: nenhum ser humano vive somente para si, pois tudo o que vive está ligado com todas as criaturas que existem. Pois bem, amigos, essa frase resume bem aquilo que nós queremos transmitir essa noite. Quando nós olhamos tudo ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, as pessoas, as coisas, as situações, nós vemos uma variedade, uma multiplicidade de pessoas, de situações, de coisas, enfim, tudo ao nosso redor nos remete à multiplicidade. Assim é conosco e assim é ao nosso redor. Multiplicidade de desejos, multiplicidade de situações, multiplicidade de ideias, de pensamentos, de religiões e por aí vai. E nós temos a sensação, nós temos a percepção de que tudo isso é algo separado de nós, de que nós somos um indivíduo e tudo está separado, como se nós fôssemos apenas, em muitos casos, observadores. Mas, amigos, essa frase que nós citamos do Evangelho de Aquários nos diz muito sobre a aparente ilusão de tudo isso. Porque, no fundo, nós estamos ligados a tudo aquilo que existe. Portanto, essa multiplicidade, essa aparente separatividade que nós enxergamos se deve muito a como nós projetamos a nossa própria consciência para tudo aquilo que nos rodeia. Ou seja, nós vemos nas pessoas e nas coisas ao nosso redor uma parte de nós mesmos. Nós podemos dizer que tudo o que nos rodeia são como espelhos, que refletem partes daquilo que nós somos, mesmo que nós não tenhamos consciência total disso. Nós vemos refletido as nossas próprias ideias nos outros e naquilo que nos cerca. E isso devido a um fenômeno, se nós podemos usar essa palavra, fenômeno, que nós conhecemos com o nome de ego, de egoísmo. Nós, como egos, somos essencialmente egoístas e, portanto, nós vemos parte de nós mesmos em tudo aquilo que nos cerca. E vejam que interessante. Assim como uma criança recém-nascida não percebe a diferença entre o seu próprio ser e as vestes, as roupas que ela usa, assim também nós não percebemos a diferença entre a nossa essência, aquilo que existe dentro de nós mesmos como o mais essencial de nosso ser, e o nosso ego, ou as nossas vestes. E assim nós vemos tudo como um só, essência e vestes, assim como a criança recém-nascida vê tudo como um só, ela mesma e suas vestes. Então, essa aparente multiplicidade, no fundo, se resume
há uma ilusão. Há uma ilusão corroborada e fortificada pelo nosso próprio ego, pela nossa própria consciência egocêntrica. E amigos, por que nós estamos falando tudo isso? Porque a verdadeira missão do ser humano, a verdadeira missão de cada um de nós, é perceber esse estado de coisas e sair dessa multiplicidade em direção à verdadeira unidade. Pois não existe separação alguma entre tudo aquilo que existe. É como se todos nós, tudo aquilo que habita esse universo, que conhecemos muito pouco, fosse ligado como por teias invisíveis, como uma grande teia de aranha. E um movimento numa ponta da teia atinge e impacta todos aqueles que estão ligados em qualquer outro ponto dessa teia. Assim, a partir dessa percepção dessas coisas exteriores, dessa multiplicidade, o ser humano é convidado a retornar à verdadeira unidade. E aonde se encontra essa unidade? Ora, se a multiplicidade está fora, como uma projeção de nós mesmos, como uma projeção dos nossos próprios conceitos de bem e mal, alegria, tristeza, bonito e feio, a unidade se encontra exatamente no oposto, dentro de nós mesmos. O ensinamento universal nos fala que dentro de cada ser humano existe um princípio divino, uma semente, um átomo divino que está latente, como que adormecido. E esse princípio divino deve novamente ser despertado, deve novamente emergir como uma consciência do todo. Pois esse princípio, por ter uma orientação não egocêntrica, portanto voltada para o todo, e como ele não conhece separatividade, nenhuma separação, ele está unido a tudo e a todos. Gurdjieff tem um exemplo muito interessante para ilustrar a situação do ser humano hoje em dia. Ele nos fala que o ser humano é como uma carruagem. E ele distingue o seguinte: o cocheiro, que é a nossa mente, vive em uma constante batalha com os cavalos, que são os nossos sentimentos, a vida emocional do ser humano. Enquanto um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E esse constante conflito leva a carruagem, que é o próprio ser humano como um todo, a eternos e constantes conflitos que causam dano a si mesmo. Enquanto que o verdadeiro amo, aquele que deveria conduzir a carruagem, se encontra dentro da carruagem, amordaçado e amarrado. Enquanto esse verdadeiro amo não se libertar, enquanto ele não for solto de suas amarras e a sua voz puder ser ouvida para conduzir novamente o cocheiro pelos caminhos corretos, a carruagem vai por diversos desvios e causa danos, não só a si mesmo, como a todos os outros. Então, o que nós podemos entender dessa alegoria é que esse amo, esse verdadeiro senhor da carruagem, esse princípio único, essa consciência do divino que se encontra latente dentro do próprio ser humano, deve ser novamente despertada através de um caminho. Pois é somente quando essa nova consciência desperta, quando esse egoísmo começa gradualmente a se render, quando o ser humano passa gradualmente da multiplicidade, da aparente separação, para essa verdadeira unidade, é somente a partir daí que nós podemos falar de uma verdadeira vida, de uma vida consciente, de uma vida aonde o ser humano tem posse plena de uma consciência de quem ele realmente é.
quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quando conseguimos, através desse caminho de retorno à unidade, responder a essas 3 perguntas como uma posse interior e não como uma teoria, nós começamos a trilhar um caminho que nos leva a uma vida totalmente nova. A uma vida não mais regida pelo egoísmo, não mais regida por essa aparente multiplicidade das coisas, por essa aparente separação, mas uma vida regida por uma consciência plena do todo, única. É essa consciência que deve novamente despertar dentro de cada ser humano que se faz sinceramente essas perguntas e percebe o seu estado de aprisionamento, esse estado de aprisionamento ao seu próprio egoísmo, a essa aparente separação. Porque tudo aquilo que nós vemos e classificamos no mundo como bom, mal, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me agrada, isso me atrai, isso me repele, todas essas etiquetas que nós colocamos nas pessoas e nas coisas são, em realidade, projeções, espelhos da nossa própria consciência fragmentada. E depois de buscar todas essas respostas fora de nós mesmos, nós podemos olhar para dentro. Assim como nos diz o livro A Voz do Silêncio, de Madame Blavatsky. Depois de ter procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Ou seja, depois de ter procurado nos diversos fragmentos, nos diversos espelhos de nossa própria consciência projetada, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos, para o imo de nosso ser, aonde se encontra esse ser uno, simbolicamente chamado, na Voz do Silêncio, de Buda, o ser divino, o ser eterno, que deve novamente despertar dentro de cada um de nós. É por isso, amigos, que na Escritura Sagrada nós lemos na primeira epístola aos Coríntios de Paulo o seguinte: agora vemos em espelho. Que espelho? O espelho da nossa própria consciência fragmentada e projetada em todas as situações e pessoas que estão ao nosso redor. Mas então veremos face a face. Veremos com a consciência do Uno e conheceremos como somos conhecidos. Vocês percebem agora o significado daquela famosa expressão um por todos e todos por um? Um por todos. O um ligado a tudo e a todos. E todos pelo único, pelo divino que se encontra dentro do próprio ser humano. Por essa consciência que novamente deve despertar dentro do coração do ser humano. É isso que é a missão do ser humano. É essa mensagem que as escolas espirituais de todos os tempos sempre trouxeram para a humanidade. Perceber a sua própria consciência. Perceber que existe dentro de si um princípio divino que espera ser despertado. Perceber que tudo aquilo que existe está preenchido pelo Espírito, pelo um, pelo todo. Portanto, amigos, nesse conceito e nessa perspectiva, tudo é divino, pois tudo está imerso e está absorvido em Deus. Uma das definições de Deus é nos dada pelo seguinte exemplo. Deus é uma esfera cujo centro se encontra em todas as partes e cuja circunferência em parte alguma. Isso representa a consciência do todo, a consciência da unidade que permeia e penetra a tudo e todos.
que falar sobre isso nesse momento? Amigos, nós percebemos como o mundo, hoje em dia, nos faz questionar que tem algo que está faltando nessa equação? Que tem alguma coisa que precisa ser realmente mudada? De onde vem esse anseio e essa verdadeira consciência que rompe barreiras, que quebra preconceitos, dogmas, paradigmas, que faz com que o ser humano hoje em dia se questione de coisas que há um tempo atrás ele nunca pensou e nunca se questionou? Vem de uma radiação atmosférica cada vez mais presente em todo o mundo, em todo o universo, que toca a consciência dos seres humanos que não mais aceita os dogmas e os conceitos teóricos de separação. Por isso, a intolerância cada vez maior ao preconceito, a intolerância cada vez maior à mentira, a intolerância cada vez maior à falta de transparência. Por isso, a humanidade clama por transparência, clama por consciência, clama por verdade. Por essa verdade que perspassa tudo aquilo que existe. Essa verdade de uma consciência unida ao todo, de uma consciência preenchida pelo Espírito. E como é possível, amigos, trilhar um caminho em direção a esse um? Como sair da multiplicidade em direção à verdadeira unidade? Primeiramente, ansiando por essa unidade, por essa verdade única, por essa consciência plena, preenchida pelo próprio Espírito, se rendendo a essa consciência, se esvaziando de todo esse egoísmo, como que descolando a veste do egoísmo da nossa verdadeira essência. Porque o ego, como um fenômeno de separatividade, não deixa de ser uma ilusão que um dia deixará de existir. Quando essas palavras nos tocam, quando nós reconhecemos uma verdade nessas palavras e nós ansiamos por um caminho em direção a isso, é possível encontrar esse caminho em uma escola espiritual que passa e que nos leva por alguns degraus, como que degraus de uma escada, aonde um dos primeiros degraus dessa escada é o autoconhecimento. Um verdadeiro autoconhecimento, não de um ego que tenta se analisar, mas dessa consciência espiritual que desperta e que mostra como esse ego realmente é. Um autoconhecimento como aquele aonde nós lemos no caminho para o oráculo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás os deuses. Esse verdadeiro conhecimento, esse verdadeiro autoconhecimento, proporcionado por uma escola espiritual genuína, através de um campo de força, permite que o ser humano perceba as coisas de uma maneira totalmente diferente. A sua consciência, a sua carruagem, por assim dizer nessa imagem, começa a mudar. Os seus pensamentos começam a mudar, os seus sentimentos começam a mudar. Ou seja, a partir do princípio uno em si mesmo, do verdadeiro amo, do verdadeiro senhor da carruagem, começa a haver uma transformação e um equilíbrio de pensamentos, sentimentos, que resulta, portanto, em uma nova atitude de vida, uma nova ação. Porque conhecimento sem ação é só teoria. E teoria nos deixa exatamente iguais. Somente é libertador, somente é salutar e transformador aquilo que é vivenciado em si mesmo e depois colocado em ações como uma vida prática.
É para isso, amigos, para esse caminho da multiplicidade para a verdadeira unidade, da aparente separação de tudo, desse espelho fragmentado de nossa consciência para uma consciência única, ligada ao todo, que a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea convida a todos aqueles que percebem a verdade e a realidade dessas palavras. Somente assim nós saímos dessa vida fragmentada para uma vida una, plena, completa, ligada ao divino, preenchida pelo próprio Espírito que se encontra dentro de nós, latente, e que deve novamente se tornar o guia, aquele que conduz toda a nossa vida e que levará a uma transformação da nossa consciência, o nascimento de uma nova consciência plena desse Espírito e, portanto, a uma transformação de toda a nossa vida. Amigos, assim finalizamos essa primeira exposição, essa primeira parte da nossa palestra, e agora nós vamos tentar responder as perguntas que os amigos estão fazendo ou fizeram no decorrer dessa exposição, e nós vamos ler essas perguntas para tentar responder. Vamos lá. Juliano Duque pergunta: quando nossa consciência alma toma sobre nós a percepção de nosso microcosmo, ego, dentre outras multiplicidades de nossa esfera do aquém, irradiamos luz e amor nesta nossa vida, nesta nossa dialética? E como vivemos com nossa consciência alma para que a esfera refletora não possa interferir em nosso ser de hoje para o caminho de uma real volta à estática original? Amigos, alguns conceitos aqui que seria interessante nós tentarmos esclarecer antes de responder a pergunta. Então, aqui temos alguns elementos na pergunta que gostaríamos de tentar esclarecer um pouco melhor. É falado do microcosmo. O microcosmo é esse pequeno mundo onde nós vivemos. O microcosmo é onde a nossa personalidade quádrupla, com seus 4 corpos, que a doutrina universal nos fala, seu corpo físico, etérico, astral e mental, está inserido, assim como todo o registro kármico de todas as personalidades que já habitaram esse microcosmo, e essa consciência ego, que é, na verdade, uma orientação. Que, nesse caso, na orientação da nossa consciência para si mesmo, portanto, uma consciência egoísta. Então, vamos assim, e fala sobre dialética, né? Dialética é o mundo onde nós vivemos, o mundo de opostos, dos aparentes opostos. Aquilo que nós vemos como dia e noite, alegria e tristeza, calor e frio e etc. Então, a primeira parte da pergunta: quando a nossa consciência alma toma sobre nós a percepção de nosso microcosmo, ego, dentre outras multiplicidades de nossa esfera do aquém, do mundo em que vivemos, irradiamos luz e amor nessa nossa dialética? Sim, amigos. Na verdade, quando nós trilhamos um caminho como esse de despertar dessa consciência divina dentro de nós mesmos e começamos uma transformação de nosso próprio ser, é óbvio que isso se irradia para fora de nós, como um testemunho, como uma realidade vivente. Esse é um verdadeiro caminho espiritual, um caminho aonde o próprio ser humano se torna o caminho, como uma testemunha daquilo que ele vivencia, daquilo que ele professa, daquilo que ele é. E a segunda parte: e como vivemos com nossa consciência alma para que a esfera refletora não possa interferir em nosso ser de hoje para o caminho de uma real volta à estática original? Amigos, a esfera refletora, como o próprio nome já diz, é um reflexo daquilo que nós mesmos projetamos. Portanto, a esfera refletora não existe como uma entidade, como um local separado da nossa própria consciência. Podemos dizer que a esfera refletora é o reflexo daquilo que nossa consciência projeta. Portanto, ela é aquilo que nós, como humanidade, como indivíduos, projetamos
Por isso que ela é um reflexo, ela reflete a nossa própria consciência. Por isso que uns enxergam deuses e anjos na chamada esfera refletora, outros demônios, outros forças e assim por diante. Porque em realidade, como uma parte separada do todo, essa esfera refletora não existe. Ela é um reflexo de nós mesmos. Portanto, a partir do momento em que nós não mais projetamos a nossa consciência fragmentada e retomamos a unidade com o ser divino dentro de nós mesmos, essa esfera refletora não exerce mais nenhum poder sobre nós, porque ela em realidade é uma projeção nossa. Próxima pergunta. Léo Bermudes. Perdão, desculpe, estou aqui meio perdido. Desculpe. Euclides Bermudes. Quando desfrutamos de um estado espiritual mais elevado, nos sentimos mais ligados aos seres e à terra? Neste caso, essa percepção pode ser notada por quem está ao nosso redor? Sim, para as duas perguntas. Por quê? Porque quando somos tocados por essa nova consciência, quando essa nova consciência desperta em nós, nós começamos a perceber, não como egos, mas nós começamos a perceber que não existe separação alguma, que só existe uma unidade, que estamos ligados a tudo e a todos, como foi dito no começo dessa palestra. Então é óbvio que nós percebemos isso como parte de nós mesmos. Como nós citamos no livro A Voz do Silêncio de Madame Blavatsky, existe um outro trecho desse livro que fala o seguinte: observa a natureza e coopera com ela, e então a natureza abrirá diante de tua consciência todos os portais, o primeiro, o segundo, até o sétimo, além do qual somente o olho do espírito pode perceber as maravilhas que se encontram ali. O que isso nos quer dizer é que quando a nossa consciência se abre para essa nova realidade, a própria natureza, ou seja, o próprio mundo em que vivemos, a nossa própria realidade, nos desvenda tudo aquilo que nós precisamos perceber. Nós começamos a compreender tudo aquilo que nos rodeia, todas as pessoas, todas as situações, como uma extensão e como parte do nosso caminhar para esse despertar. Então nós ganhamos uma nova percepção a respeito de tudo isso. E os outros percebem isso à medida que as nossas atitudes mudam. Porque uma escola espiritual e um caminho como esse não é um caminho de doutrina, não é um caminho de teoria, não é um caminho de ensinamento, mas um caminho de vivência. Um caminho onde tudo isso se torna uma realidade. E aquilo que se torna uma realidade dentro de nós se projeta para fora. Da mesma maneira que hoje a nossa consciência fragmentada se projeta para tudo e para todos, quando nós vivenciarmos essa realidade única, isso também se projetará para fora, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Próxima pergunta. Juliano Duque pergunta: nossa centelha divina é capaz de desmistificar a vã filosofia daqueles que nos norteiam? Ou seja, podemos, pela centelha do amor, quebrar o ego de nosso ser e dos nossos semelhantes? E por que nosso ego tem mais fluxo com os nossos familiares? Como amar mais nossos familiares? A partir do momento que o princípio divino desperta em nós, e nós nos tornamos uma testemunha vivente daquilo que nós somos e daquilo que nós acreditamos, portanto, uma testemunha vivente desse ser divino que novamente desperta dentro de nós, é possível e é um fato que essa vibração toque a tudo e a todos que nos rodeiam. Porém,
Porém, cada pessoa, cada ser tem o seu caminho. Então, nós não devemos ter a pretensão de querer auxiliar os outros dessa maneira. Então, vamos despertar o divino nos outros seres humanos. A partir do momento em que nós trilhamos esse caminho, todos os seres que estão sensíveis a essa nova vibração, que estão buscando uma saída desse labirinto de seu próprio egoísmo, serão tocados. Esses seres perceberão, não pelas nossas palavras, mas pela nossa atitude de vida, de que existe algo verdadeiramente novo que irradia dentro de nós. Então, são essas verdadeiras ações que podem realmente levar aqueles que buscam, aqueles que anseiam, a um voltar-se para si mesmo e a um despertar desse próprio princípio divino dentro de seus corações. É claro que isso é algo que deve ser natural, pois um ser humano que é tocado por essa força, ele simplesmente é. Ele se torna novamente uno com o todo. E nessa unidade, tudo aquilo que está ao seu redor é tocado de uma maneira natural e não forçada. E por que o nosso ego tem uma ligação muito mais forte, por exemplo, com os nossos familiares? Ora, amigos, pela própria ligação sanguínea, pela própria ligação kármica. Quando nós nascemos numa determinada família, num determinado ambiente, não é por acaso. Nós somos atraídos magneticamente e vibratoriamente com aquele núcleo familiar, com aquelas pessoas que têm uma ligação mais forte, karmicamente falando, com aquilo que está latente e despertando, em alguns casos, dentro do nosso microcosmo. São as famosas ligações kármicas. Por isso que, com aqueles que nos são mais próximos, com os nossos familiares, etc., existe essa ligação, vamos dizer assim, mais intensa dessas situações kármicas. E como que nós podemos ter uma harmonia melhor com todos ao nosso redor e principalmente com os nossos familiares? Percebendo essa situação do ponto de vista mais elevado do que nossa consciência egocêntrica. Se nós tentamos resolver todas as situações, conflitos, ou seja lá o que se apresenta diante de nós, com o nosso ego, o ego que vive uma ilusão de separação e que está voltado para si mesmo, entra em conflito com o ego dos outros. Muito particularmente com aqueles aonde as ligações kármicas são mais fortes. Portanto, uma solução de conflitos a partir do ego é impossível. Somente quando um ser humano trilha esse caminho do despertar dessa consciência divina dentro de si mesmo, é possível que a partir do seu próprio esvaziamento, do seu egoísmo, do seu próprio não mais buscar o conflito, não mais tentar resolver todas as situações com esse ego. A partir dessa atitude não egocêntrica, as situações ao nosso redor se tornam mais harmônicas, porque existe uma verdadeira transformação interior em nós mesmos e isso se reflete como espelho, não esquecemos da ideia do espelho, nos outros e, portanto, as situações se tornam mais harmônicas. Vamos à próxima pergunta. Mauro Prando pergunta: a intenção de toda essa verdade que o ser humano busca hoje é para nos aceitarmos como somos ou melhorarmos individualmente com o intuito universal? A intenção dessa verdade é despertar essa consciência divina dentro do próprio ser humano. Um caminho espiritual não busca como seu objetivo melhorar o ego, polir esse ego,
torná-lo um ego melhor, porque ele continua sendo um ego. Um caminho espiritual busca o despertar dessa consciência divina, dessa consciência única, sair dessa multiplicidade em direção à unidade. E a partir daí, uma nova consciência pode surgir no ser humano. Essa nova consciência pode transformar a nossa vida. É óbvio que a partir dessa transformação verdadeira da vida, nós vamos ter atitudes diferentes para com os nossos semelhantes. Assim se espera. Esse não é o objetivo principal. O objetivo principal, como nós falamos, não é um ego mais bonzinho, um ego mais polido, um ego mais treinado, mas despertar de uma consciência não egocêntrica. E a partir desse momento, quando essa consciência não egocêntrica desperta e se torna cada vez mais presente, essa verdadeira harmonia, essa verdade, se torna uma posse. E é óbvio que isso deve harmonizar as situações de nossa vida e, portanto, podemos contribuir para um auxílio verdadeiro para a humanidade, auxiliando-os para que eles consigam sair da prisão de seu próprio egoísmo. Próxima pergunta. Márcio Alessandro Góes. Todos somos um. Como sair da multiplicidade do ego e sentir a unidade do todo? Pois bem. Saindo. Simplesmente agindo, trilhando esse caminho do despertar desse princípio divino dentro de nós mesmos. Como? As escolas espirituais genuínas, as escolas espirituais fidedignas, elas têm ao seu redor aquilo que nós chamamos de campo de força. Um campo de força é exatamente aquilo que o nome diz. Um campo eletromagnético que se desdobra em várias etapas. Um campo de força, um campo de luz, calor, som, vida, coesão e movimento. Como todo campo magnético, e nós talvez possamos entender isso bem nas nossas aulas de física ou das nossas experiências, um campo magnético, com a sua polaridade, representa uma circulação de uma determinada força ou de determinadas forças. Uma experiência muito simples disso é quando nós vamos magnetizar uma barra de ferro para torná-la um ímã. Nós sabemos que a exposição constante dessa barra de ferro de um determinado campo magnético vai polarizando esses átomos para que eles tenham uma direção definida e formem os seus polos. Um campo de forças, para resumir, de uma escola espiritual provoca um efeito semelhante. O ser humano que anseia trilhar esse caminho, que se abre para esse caminho e que adentra tal campo de forças, ele recebe as ferramentas para que essa nova polarização, essa nova magnetização de seu próprio ser aconteça. É como se a polarização do ego fosse cedendo espaço para uma polarização do divino com essas forças mais elevadas do campo de forças de uma escola espiritual. A partir desse auxílio, é possível sair da multiplicidade do ego. É possível gradualmente sair da multiplicidade dos desejos, dessa influência magnética dos nossos desejos, pensamentos e sentimentos egocêntricos e fluir para uma realidade não egocêntrica, para essa nova consciência que desperta e se fortalece nesse novo campo de forças, nesse campo de forças de uma escola espiritual. E é nesse campo de forças que o Um pode novamente se manifestar e se tornar presente em nossas vidas. Próxima pergunta, amigos. Léo Bermudes. Quando buscamos estar em harmonia com nossa essência interior, nutrindo bons sentimentos, boas emoções e bons pensamentos, podemos concluir que automaticamente atrairemos uma comunhão com nossos semelhantes, com a natureza, e estaremos partindo rumo a essa unidade suprema,
se assim agirmos? Léo. E amigos, talvez a resposta soe um pouco diferente daquilo que nós poderíamos esperar. Um ego é um ego. Portanto, por mais que ele nutra e cultive bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações, como nós ouvimos falar, ele não deixa de ter uma orientação egocêntrica. Por mais que esse egocentrismo se torne sutil, ele continua sendo um egocentrismo. É óbvio que isso pode até ocasionar uma certa harmonia com aqueles que nos rodeiam. Isso é claro, não é? Pois a partir do momento que nós, como egos, cultivamos esses bons pensamentos, bons sentimentos, etc., nós podemos até nos harmonizar com alguns outros egos ao nosso redor. Porém, a proposta de uma escola espiritual vai além disso. Ela não busca que esse ego cultive sentimentos, pensamentos ou mesmo atitudes nobres e, vamos dizer assim, mais bondosas ou mais elevadas do ponto de vista de um ego. Uma escola espiritual tem o intuito de que o ego se renda totalmente a essa consciência divina que se encontra latente dentro do próprio ser humano. Ora, essa consciência divina é totalmente não egocêntrica. Ela não conhece separação. Ela não conhece egoísmo. Ela só conhece o todo. Portanto, ela não precisa cultivar absolutamente nada, pois ela é plena, ela é o todo no todo. Então, a partir do momento que esse princípio divino desperta no ser humano, não é necessário cultivar mais nada. Pois esse princípio divino só conhece a união, o amor verdadeiro, a verdade, o pleno. Ela não conhece nenhuma separação. E esse é o objetivo de uma escola espiritual fidedigna: despertar o divino dentro do ser humano. E não nos iludamos. As causas do egoísmo, dessa multiplicidade, são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Não são somente pensamentos, sentimentos e ações egoístas. Todo o nosso ser, por exemplo, todo o nosso ser astral, os chakras do corpo astral estão voltadas de uma maneira totalmente centrípeta para si mesmo. Portanto, é necessária uma nova orientação, inclusive astral. E isso só é possível a partir de uma nova força que deve despertar dentro do ser humano. Essa força do divino dentro do coração humano. Porque tudo aquilo que nós fizermos com outra base, seja cultivar pensamentos, sentimentos e ações, não vai mexer na essência. E a essência se encontra ligada ao corpo astral do ser humano, que é regido por todos esses torvelinhos egocêntricos, mais sutis ou menos sutis. Portanto, é necessária uma nova força que se manifeste a partir desse princípio divino e transforme toda a nossa consciência e nossa vida. A partir daí, nenhum cultivo, seja de pensamentos, sentimentos ou ações, é necessário. Outra pergunta. Henrique J. pergunta: como conciliar o livre-arbítrio que o ego pensa ter com o despertar real? O ego caminha em direção ao despertar ou verdadeiramente não há ego? Nós vamos começar respondendo essa pergunta do final. Verdadeiramente não há ego. O ego é uma ilusão. O ego, como força independente, como entidade independente, não existe. Portanto, num determinado momento, esse ego, com a morte, etc., ele se dissolve, ele não se mantém. Então, verdadeiramente, do ponto de vista de um caminho espiritual e do ponto de vista real, o ego é uma ilusão.
Ele não existe. Assim como desse mesmo ponto de vista, vamos fazer um link à famosa esfera refletora, aonde forças externas ao ser humano o controlam, não existe. Ou seja, a chave da nossa prisão está nas nossas mãos. Nós somos o nosso próprio carcereiro. E nós somos o nosso próprio libertador. É por isso que num outro trecho do Evangelho de Aquários, de Dowling, é dito: o homem cria deuses todo-poderosos, cheios de lascívia e ciúmes, e acredita que eles o controlam. O mal é um mito. O único demônio que o homem deve temer é o ego, é o eu. Portanto, se o homem há de buscar o seu carcereiro, deve buscar dentro de si mesmo. E se o homem há de buscar o seu salvador, também deve buscar dentro de si mesmo. Portanto, o ego é uma ilusão criada por uma consciência que se volta para si mesma. E como, então, permitir o despertar de uma nova consciência? Já que o ego é uma realidade hoje, uma realidade, entre aspas, hoje em nossa vida. Tendo consciência de tudo isso, percebendo a ilusão dessa consciência que se acha separada do todo, reconhecendo que só existe um Espírito, que todos estamos ligados a todos e a tudo, percebendo a grandiosidade de um plano divino, não no sentido místico, mas no sentido científico, que se desdobra em grandeza e que nos revela a única majestade de uma criação que nos mostra o todo. Amigos, olhemos a natureza. Por exemplo, uma árvore de frutos. Ela, de uma semente, se torna uma árvore, que dá seus frutos, que não retém nada, e que mesmo quando eles não são retirados, ela os dá para a própria terra, para começar um eterno ciclo de receber, transformar e oferecer. Quando nós percebemos a grandiosidade de tudo isso, quando nós percebemos que tudo está imerso no divino e que tudo é divino, nós reconhecemos a ilusão de um ego que se encontra, que se acha separado dos outros. Esse é o primeiro ponto para trilhar esse caminho. Trilhando um caminho que leva a esse verdadeiro autoconhecimento, a essa verdadeira transformação de pensamentos, sentimentos e ações, nós podemos começar a nos desidentificar, né? Porque nós identificamos a nossa consciência com esse ego. E agora é necessário que essa consciência se desidentifique desse ego. Essa desidentificação é um processo que se trilha através de um caminho proposto por uma escola espiritual, que passa pelo autoconhecimento, pela transformação da consciência, pela transformação de toda a vida, portanto, em uma nova atitude de vida. Outra pergunta. Daniel Souza Azevedo pergunta: como fortalecer nossa consciência para lidarmos melhor tanto com as ilusões colocadas pelos desejos da nossa personalidade, quanto com as energias magnéticas criadas pelos entes ao nosso redor? Mais ou menos um resumo de tudo isso que nós falamos. A consciência se fortalece a partir do momento que esse princípio divino desperta dentro do ser humano. A partir desse despertar, uma nova consciência começa a surgir gradualmente. Uma consciência não egocêntrica. Essa nova consciência conduz o ser humano por caminhos totalmente diferentes, dentro e fora de si mesmo. Pois uma nova percepção, não egoísta, começa a surgir
nesse ser humano. É essa nova percepção, é esse reconhecimento interior que fortalece a todos nós, a todos aqueles que trilham esse caminho contra as assim chamadas armadilhas de nosso próprio ego e contra essas influências e energias magnéticas que estão dentro de nós mesmos e que são despertadas por nós mesmos, através de nossos desejos egoístas, pensamentos egoístas e sentimentos egoístas. Portanto, é a partir dessa nova consciência que tudo isso pode ser transformado. E essa nova consciência vai se tornando cada vez mais forte e ligada ao princípio divino, ao próprio Espírito. Amigos, a última pergunta que nós temos essa noite, aparentemente é a última. Juliana Pimenta pergunta: qual a definição do ego? Ego é identificação. Um ego é uma identidade. Um ego é uma identificação consigo mesmo. Uma consciência no seu processo de despertar, num processo de despertar que foi e é planejado pelo todo, num determinado momento, orienta esse foco ou para o todo, ou para si mesmo. A grande questão de uma consciência que se orienta para si mesmo é o que nós chamamos de ego. Essa orientação, esse voltar-se para si como um indivíduo separado do todo, é a ilusão do ego. Essa é a definição. Orientação de consciência, identificação. É por isso que nós falamos que é necessário uma desidentificação. O ego, a consciência precisa se desidentificar desse ego, desse voltar-se para si, para uma orientação do voltar-se para o todo. E aonde está o todo? Dentro do próprio coração. Esse princípio divino que deve novamente despertar no coração humano. É lá que está o todo. Portanto, essa consciência que deixa de se voltar para si como entidade separada do todo e que cria uma ilusão de separação com seus desejos, sentimentos e ações egoístas e que nessa desidentificação se volta para o princípio divino dentro de si mesmo, que é tudo em todos e o todo em tudo. Esse é o caminho proposto por uma escola espiritual e que resume o tema da nossa palestra de hoje à noite. Da multiplicidade de uma consciência fragmentada para o todo, o único, a unidade que existe dentro do ser humano, do coração do ser humano. Amigos, estamos encerrando a nossa palestra porque nós tentamos ficar dentro do tempo. Nós temos um recado que é importante que nós transmitamos e que nós leremos do jeito que ele nos foi passado para que os amigos que se interessem. Nós informamos que amanhã, dia 21/3, às 20 horas, via Skype, teremos a reunião quinzenal para todos os que querem continuar tirando suas dúvidas. Aqueles que se interessarem em participar, pedimos a gentileza de adicionar o nome Skype, virtual1, algarismo 1, ponto, Rosa Cruz Áurea. Repetindo, virtual1, ponto, Rosa Cruz Áurea. Quando forem acionados, quando os amigos acionarem esse endereço, serão aceitos e os amigos serão chamados na hora da reunião. Amigos, nós gostaríamos de encerrar agradecendo a participação e a presença de todos. Os amigos já nos conhecem, tem mais informações na página do Facebook e convidamos a todos para realmente trilharem esse caminho da multiplicidade à verdadeira unidade. Muito obrigado e boa noite a todos.